Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aí do canal, continuando falando da situação do Brasil pós o pleito, né, com a vitória do Lula. Os bolsonaristas, assim, os mais radicais, né, vamos dizer assim, e muita gente que foi manipulada, né, entrou nessa história dos bloqueios nas rodovias. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da manipulação, não só do Bolsonaro, que ficou aí praticamente, das últimas 72 horas ficou em torno de 50 horas aí até fazer um pronunciamento, né? 44 horas mais ou menos, até fazer um primeiro pronunciamento. E depois, provavelmente, através de muita pressão, acabou falando mais tacitamente sobre a questão de liberação das rodovias. Ele não pode esquecer que ele ainda é presidente da República, tá? Embora seja um presidente que foi derrotado agora nas urnas para sua reeleição, ainda é o presidente da República do Brasil. Bom, o que foi o que se verificou muito é o seguinte, coisas que já praticamente óbvias, né, que já foram escancaradas. Primeiro, que existe um número de apoiadores muito grandes, assim, que o Bolsonaro teve, inclusive, do segundo turno. A gente pode esquecer o seguinte, isso, inclusive, demonstra uma certa falta de visão dos próprios bolsonaristas e de uma articulação maior. Porque se a gente pensar que o Lula ele teve um aumento do primeiro turno para o segundo turno em torno de uns 3 milhões de votos, mais ou menos, nessa proporção. E o Bolsonaro teve um aumento de em torno de 6 milhões, tá? Do primeiro para o segundo turno, mais ou menos nessa proporção. Está próximo disso, alguma coisa. Bom, tem um ganho de capital político aí grande deles, né? Tá? Só que eles não perceberam também isso. É interessante que eles estavam querendo jogar praticamente tudo isso para fora, né? Assim, jogar aí a desaguar em qualquer bueiro. Né? Por quê? Porque é o seguinte, primeiro que me parece que o que era mais importante para eles em si, para quem tem interesse no bolsonarismo, né, que a gente vai falar que não é exatamente esse pessoal que está pedindo boa moral e bons costumes, né, moral e bons costumes, mas são outras pessoas que estão por trás disso aí, que no caso o pessoal do agronegócio e alguns outros empresários também ganham muito com essa com a poderia ser a reeleição do Bolsonaro. Tá? Mas o que eles ganham com isso aí? Bom, eu posso esquecer o seguinte, vamos começar lá atrás, vamos começar lá no início do governo Bolsonaro, vamos começar um pouquinho depois do início, praticamente. Quando começou o governo Bolsonaro, passou um tempo, já começou a questão da pandemia. Quando começou a questão da pandemia, eu lembro muito bem isso, até foi publicado na Folha de São Paulo, que o governo federal ele passou para os bancos, tá? Os bancos uma quantia assim, se não me engano, em torno de 3,5 trilhões, uma coisa absurda. Se deixou disponível isso para os bancos durante um tempo, né, de investimento, não sei se é a partir daquela época para 1 ou 2 anos depois, tá? Uma quantia vultuosa de valor. Mas para que esse dinheiro? Para esse dinheiro ser usado em empréstimos, em financiamentos, em investimentos e assim por diante. Mas nós vamos pensar o seguinte, poxa, imagina que o governo fez isso rapidamente, em tempo recorde, meio que às escuras, tá? E vamos supor que tenha emprestado isso, tenha passado, disponibilizado essa quantia vultuosa em torno de 1% de juros. Dá um exemplo, que eu acho que era uma coisa parecida, 1 ou 2%, alguma coisa assim. O que vai acontecer? O banco pegou esse dinheiro e ia passar para quem? Para a pessoa física que estava precisando de dinheiro na pandemia? Uma quantia muito pequena. Tá? Pessoas jurídicas, tá? Também. Tá? Mas a juros um pouco maiores. Quer dizer, se ele pegava passava isso aí a 5, 10, sei lá, 8%, não sei quanto que ele poderia passar. A valores muito altos, né? Muito mais altos. Bom, essa é uma questão. Né? Então, o governo já ajudou muito esses bancos terem lucros recordes assim, tá? Como sempre acontece.
já estava trabalhando, quer dizer, o Bolsonaro praticamente já é um office boy desses caras, tá? Só aí eles já estão ganhando assim uma vultuosidade assim, de dinheiro, né? Um lucro absurdo. Isso aconteceu de verdade, isso não é fake news, não é nada. Se alguém tiver dúvida sobre isso, basta pegar lá no início, se não me engano, já começa em 2020, por aí no início de 2020 já começa essa resolução. Tá? Bom, mas não é só os bancos que se deram bem com essa história. O que o governo fez também? A gente pode esquecer que esse é o governo da porteira aberta. O governo da porteira aberta, o que ele faz? O governo da porteira aberta, ele pegou aqueles caras do agronegócio, tá? E começou a subsidiar também a produção desses caras, mas com valores muito baixos de juros e tudo mais, ou até juros quase irrisórios. Esse pessoal pega esse dinheiro, faz investimento nas próprias produções, e em vez de você dar um certo direcionamento de produção para o mercado interno, não, o que eles fazem? Eles pegam quase que a totalidade da produção, ou seja, não deixa nenhuma quantidade praticamente de estoque regulador para o mercado interno, e passa essa quantidade imensa de produção para fora do país, nas famosas exportações. O que acontece com isso? Quando você exporta muito, você trabalha uma quantidade imensa, exporta bilhões ou exporta bilhões em dólares e milhões de toneladas, né, assim, você tem também um aumento. Você pode, se você for calcular o PIB no período, no cálculo do PIB ele entra essas exportações. Só que se você está exportando muito alimento, você está exportando muitos commodities, porque a produção desses caras é muito do commodity, e você está num momento em que as importações estão pífias, que você está exportando. O que você está importando? O que você estaria importando? Vacina, né? Outras coisas não tem fluxo praticamente, porque você tem um período que você tem de pandemia muito forte, praticamente você não tem um mercado externo que esteja alimentando o seu mercado interno. Tá? Aí você tem um volume muito grande de exportação, que está produzindo aqui tinha sido ainda muita procura para o mercado externo. Você pegava tudo isso praticamente do mercado externo e você joga lá fora. Tá? Do mercado interno, nada. Começa a aumentarem os preços muito, porque você não tem estoque regulador, você não tem mercadoria, os preços vão aumentando demais. Isso faz com que a inflação também aumente. Então tudo isso daí, todos esses mecanismos do próprio governo Bolsonaro foram focando nunca o povo. O povo nunca foi prioridade nisso daí. Aí eu falei dessa questão da exportação. Bom, você tem uma formação de PIB, que você calcula lá as questões de absorção interna, que seria o quê? Um consumo, um investimento, né? Ou seja, o consumo de um povo em um determinado período, os investimentos estão relacionados a isso, e a questão que está envolvida nisso, depois a questão também de exportações, tá? Que seria uma absorção externa, a questão de exportação menos a questão das importações. Tá? Toda isso aí entra na formação do cálculo do PIB. Se você tem um valor muito grande de exportação, né, e você tem um valor muito pequeno de importação, não adianta. Você vai ter um valor grande também que está envolvido no PIB. Tá? E o mais assim, curioso dessa história é que os gastos governamentais eles entram positivamente no PIB. Então o PIB não é um valor, um número que pode te mostrar com uma precisão muito grande se o país está tendo desenvolvimento econômico ou não. O governo Bolsonaro, de uma forma muito sacana, né, usa esse número para dizer que a gente está tendo um crescimento de PIB, que não sei o que lá, positivo e assim por diante. E isso é uma coisa desonesta para o povo brasileiro. Porque isso não diz nada para o povo brasileiro. A gente tem um povo brasileiro que tem uma economia, uma inflação alta, uma economia que as pessoas passam fome, tem 33 milhões de brasileiros passando fome, e que ele nega, que Bolsonaro sempre negou isso, continua negando, e ainda continua negando, ele continua insistindo nessa mentira,
Para ele, não existem pessoas em padaria pedindo coisa, não existem pessoas em supermercado pedindo coisa. É um absurdo, né? Então, esse tipo de forma de pensar sempre não foi de privilegiar o povo brasileiro. O povo brasileiro sempre foi tratado muito mal, com desrespeito. Isso eu não estou nem levando em conta as questões do tratamento da pandemia. Eu estou só falando do aspecto econômico, porque ele vivia falando do aspecto econômico e que ele se preocupou com o aspecto econômico. Não se preocupou nada. Bom, nessa história toda, quem foi o privilegiado disso? Claro que foi o agronegócio. Então o agronegócio aí é privilegiado. O agronegócio acho que nunca ganhou tanto no Brasil quanto ganhou nesse governo da porteira aberta. Foram bilhões e bilhões de dólares na questão da exportação, e essa enganação toda fez com que o PIB tivesse alguma variação positiva nesse PIB. Tá? Isso não quer dizer absolutamente nada em questão de desenvolvimento humano no Brasil, que poderia ter sido visto, por exemplo, na questão do IDH. Ah, mas não teve não tem lá. É lógico, mas aí é que está a malandragem. Quando ele não foi trabalhar em cima das questões do censo, depois aí teve, né? Agora. Mas antes não queria fazer, não queria liberar dinheiro para fazer o censo, nada. Vocês lembram disso? Tá? Exatamente para não aparecer essas estatísticas. Então é um governo extremamente desonesto. Sempre foi extremamente desonesto. Nunca quis trabalhar e nunca respeitou o povo. Sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim. É muito curioso você ver por que teve essa quantidade imensa de... Porque foi uma quantidade muito grande de pessoas que o apoiam. Né? A gente não pode negligenciar que existiram aí 57 milhões de pessoas lá que o apoiam. Então é um absurdo, se você for ver. É um absurdo, porque parece que essas pessoas não acompanharam muito das resoluções e da forma de atuar do Bolsonaro e do governo dele. Porque nunca foi um governo que privilegiou o povo de maneira nenhuma. E também foi por esse motivo que também a outra parte do povo, quer dizer, 60 milhões de pessoas, também não votaram nele. E não acreditaram nele. Porque já viram o governo, dois governos lá do Lula, como foi o desenvolvimento econômico do Lula, e foi desenvolvimento mesmo. Você tinha índice de desenvolvimento econômico alto, IDH, além do PIB também ser alto. Mas o que se privilegiava lá? Se privilegiava o social, a questão humana, a questão do desenvolvimento humano, né, o desenvolvimento da sociedade em si, né, a qualidade de vida das pessoas. Né, tirar o Brasil do mapa da fome, hoje que ele já faz parte de novo, falei em 33 milhões de pessoas que o Bolsonaro nega. Então, isso é uma história resumida de tudo quando também começou do governo dele e como a coisa vem sido feita. Então, muita coisa é feita debaixo do pano, financiamento, blá, 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 esse monte de coisa que ajudam os bancos, ajudam o agronegócio, ajudam empresários aí que são malandrões nessa história, porque receberam subsídios grandes e querem continuar com essa mamata. Principalmente esses do agronegócio, que pegam esses incentivos com um valorzinho pequeno, tá? Incentivos do governo com um valorzinho pequeno, e exportam tudo ganhando em dólar, bilhões aí, em cima do povo, que fica com o mercado interno desabastecido, pagando mais caro, fazendo com que exista um aumento da inflação muito grande no país. Tá? E é por esse motivo também que aí nós chegamos na questão da manipulação. Tá? O Bolsonaro, como é um cara muito desonesto, muito dissimulado, e ele não... o objetivo do Bolsonaro, é bom sempre falar isso, vou falar isso novamente, está absolutamente claro na própria biografia dele que você tem o quê? Um cara, tá, que saiu num lugar relativamente simples, tá, se pendurou nas tetas do governo como militar, e parece que a ideia dele é realmente desenvolver, né, como um cara pendurado no governo. E foi isso que ele fez a vida inteira, porque ele não queria, ele não estava pensando, para ele um militar já estava considerava que um salário do militar na época já era pequeno, ele queria ganhar muito mais. E ele começou com aquelas coisas esdrúxulas de querer explodir quartel, de querer estourar a adutora no Rio de Janeiro, tal, toda aquela história. No fim, saiu do exército e foi para o quê? Para a política. Já entrou como vereador e depois entrou como deputado, ficou mais de 30 anos na Câmara dos Deputados,
só mamando no governo, tá? Esquemas de rachadinha no Rio de Janeiro, que todo mundo já sabe, está cansado de saber, que foi o que enriqueceu a família Bolsonaro. E além dele, ele ainda colocou toda a família para trabalhar junto nesses esquemas todos aí. Bom, então o objetivo do Bolsonaro nunca foi ser um político com ideologias salvadoras do povo brasileiro, patrióticas, tudo isso é conversa fiada para a manipulação do povo brasileiro. De forma muito esperta, de forma muito esperta, ele usa esses mecanismos para manipular as pessoas para conseguir o que ele quer. É o tipo do cara que ele está usando as pessoas para conseguir o que ele quer. E o que ele está usando como? Ele usa através do medo, pessoal. Ele usa através do medo. Eu teve um vídeo desses aí que eu falei, depois vocês dão uma olhada no canal, que a gente pode fazer... Foi um cara de Harvard até, David Gardner, se não me engano. Ele fez um estudo e ele chegou à conclusão que você tinha lá 3 tipos de medos principais do ser humano, que era o medo do próximo, o medo de ser passado para trás e o medo das transformações, dos distúrbios, das perturbações sociais. Então esses eram os 3 principais medos do ser humano. E a gente pode perceber que esse bolsonarismo que a gente está vendo, fechando rodovia e tudo mais, ele tem uma reunião desses 3 erros, desses 3 medos. Desses 3 medos. Porque o que você percebe? Você percebe assim, medo do próximo. Quer dizer, o Bolsonaro trabalhou na endemonização, né, da demonização do Lula. Né? Demonização da esquerda, demonização do PT, né? Então ele trabalha o pessoal da esquerda como se fossem demônios, então o comunismo como se fosse demônio e assim por diante. Para que isso? Exatamente para criar aquela ideia de que o comunismo, pessoal, vocês precisam ter medo dele, é um demônio aquilo, vocês precisam ter medo dele, vocês precisam ter medo do Lula, medo do comunismo chegar aqui, que ele vai transformar tudo em Cuba e Venezuela, porque o comunismo é isso, o comunismo é aquilo, que o socialismo é isso, o socialismo é aquilo. E a gente sabe que não é bem assim. A gente vai contar um pouco dessa história aí também. Bom, esse aí seria o medo do próximo. Tá? O medo do próximo. Aí a gente tem o medo de não ser passado para trás, que vem também desse. Olha, esses caras demônios, esses socialistas demônios, esses comunistas demônios, eles vão te passar para trás, eles estão te enganando. Eles estão mentindo, estão inventando histórias, estão fazendo fake news e aquilo por diante. Pessoal, quem faz muita fake news, quem é que faz? Quem é o rei da fake news? É o bolsonarismo. O bolsonarismo é um ecossistema de desinformação, como eu já tinha dito em vários vídeos aí. Tá? Ecossistema de desinformação. Eles são especialistas em ficar criando fake news o tempo todo. Com objetivos desses, demonização dos outros, né, contar um monte de lorota, trazer medo para as pessoas. Medo. Que é através do medo que eles controlam as pessoas. Eles só controlam através do medo, porque eles não têm como chamar a atenção realmente de alguém, trazer alguém para próximo, né, através de uma proposta sólida, concreta mesmo, uma coisa estruturada, um plano de governo bem definido, porque eles não têm. Eles não têm nem capacidade para isso, para te falar a verdade. Isso na questão... Eu estou falando da questão de governança, governamental. Tá? Eles não têm. Então, como que eles querem? O Bolsonaro, como o objetivo dele é estar na mamata, ficar numa boa, com o poder todo reunido para ele, mandando os outros fazer acontecer e os outros pedindo bênção para ele, e ele com muito dinheiro no bolso, que esse é o objetivo dele. Não pensam vocês que ele está querendo salvar alguém, salvar a pátria, liberdade, tudo conversa fiada, tudo papo furado. Então, o que ele quer é uma coisa muito mais assim, é dinheiro. Tá? Lembra um filme até uma vez que passou isso aqui é bem interessante isso. Até passou na minha cabeça agora. Foi um filme que conta um ataque terrorista num prédio e as pessoas, quer dizer, os caras que atacaram o prédio, né, eles acham que eles fazem a coisa, eles procuram mostrar a coisa como se fosse um ataque terrorista, tá?
Mas não é um ataque terrorista. Então eles se passam como terroristas, eles se acham como terroristas, eles passam a informação e o medo como se eles fossem terroristas, mas eles estão apenas para roubar dinheiro. Eles foram ali apenas para assaltar o cofre do prédio. É essa a ideia. O Bolsonaro é exatamente isso. Ele passa a ideia de libertação, de ser um cara, um líder para fazer isso, para fazer aquilo, transforma todo mundo em demônios, né? Procura manipular todas as pessoas em cima do medo, mas o que ele quer mesmo, na verdade, é o quê? Dinheiro. Dinheiro. É isso que eu digo. Eu vou provar para vocês isso aí. Bom, aí continuando essa história, daí ele vai lá, eu falei medo do próximo, medo de ser passado para trás, que ele começa a colocar essas questões, olha, os caras vão te roubar ali, tem o problema da corrupção, porque o PT rouba, porque o PT é isso, porque o PT é corrupto, que é ladrão, que é não sei o que é isso, aquilo. Bom, esse é um ponto. Então é o segundo medo, é o medo de ser passado para trás. Qual é o terceiro medo? O terceiro medo que eu falei. O terceiro medo que eu falei foi o de perturbações sociais. Nossa, o PT, o STF é um demônio que ele está querendo controlar tudo, está querendo controlar o presidente, nós somos as vítimas, a nossa sociedade é controlada, nós vamos ser censurados, não sei o quê. Ou seja, ele faz como se tivesse uma balbúrdia danada, uma perturbação social no Brasil enorme, e na verdade não é isso que está acontecendo. Na verdade é exatamente o oposto. Ele planta esse terror todo, ele planta esse ódio todo, ele planta essa estrutura toda do medo, pessoal, essa política do medo. Então, ele se alimenta dessa política do medo. Tá? O que aconteceu no Brasil, o que vem acontecendo já faz tempo, mas o que aconteceu principalmente aí, analisando essa semana, de domingo para cá, o que aconteceu após o pleito, foi exatamente o uso desse domínio que ele tem sobre o medo das pessoas para ele conseguir exatamente o que ele quer. Que é aquilo que eu falei, ele não busca mais nada a não ser a estrutura dele. Boa vida, dinheiro, se sair bem das coisas. Ele quer se sair bem, porque ele nunca teve trabalhou com uma iniciativa privada. Ele sempre foi pendurado nas tetas do governo de alguma forma. Sempre foi. Então ele procurou dessa forma. O que ele fez agora? Ele deixou esse pessoal que está realmente sendo manipulado por ele através do medo, né? Em que ele mantém o controle dessa gente, deixa esse pessoal se matar, pessoal. Esse pessoal levando crianças, cara, crianças. Tinha criança de 12 anos, tinha nenês. Eu vi uma mulher gritando, mais de uma, gritando com o nenê no colo, sabe? Brigando, que tem pessoas assim ajoelhando no chão através de fake news que tinham prendido o Alexandre de Moraes, do STF. Fake news da história das 72 horas, que ele tinha que se pronunciar. Isso já é uma informação golpista. Tá? Isso é uma informação golpista. É um monte de fake news. Uma enxurrada de fake news exatamente para controlar. Porque esse pessoal do medo, né, eles vivem dentro desse ecossistema ecossistema de desinformação. Então eles vivem essas fake news. Né? Eles vivem isso. Eles vivem se alimentando dessas fake news. É como se fosse energia para eles poderem se movimentar, para eles poderem fazer o que o Bolsonaro queria. Tá? Bolsonaro, eu já falei, ele é um cara extremamente dissimulado. As pessoas têm que começar a acreditar que ele não está nem aí para elas. Tá? Ele está pouco se lixando. Ele nem se importa. Tanto é que ele ficou calado esse tempo todo aí, enquanto as pessoas estão se matando na estrada. Para quê? Qual o objetivo? Elas iam chegar a algum... Imagina que elas estavam querendo que entrasse o artigo 142 lá da Constituição. Mas, pessoal, não é aplicável para intervenção militar. Aqui ele funciona como uma polícia de poderes. Tá? Ele não tem poder sobre o poder. Ele não tem um poder de intervenção sobre um poder. Ele não tem um poder de intervenção sobre um STF. Não tem poder de intervenção sobre o Ministério Público. Não tem poder de intervenção sobre o próprio poder executivo e o poder legislativo. E as pessoas precisam se informar nessas questões e elas acabam repetindo porque elas ficam completamente tomadas pela política do medo. Né? Então, nesse ecossistema de desinformação,
O que vale é essa política do medo. E eles se alimentam dessas desinformações exatamente para poderem estarem tomando suas ações de bloquear a estrada, não sei o que lá, e ir atrás de coisas que são verdadeiros fantasmas que foram criadas para eles buscarem. Verdadeiros fantasmas. Tá? É lamentável, é muito triste ver a situação que o Brasil chegou por causa disso. O responsável é exatamente o Bolsonaro, é responsável por isso. E claro, agora vem essas questões. Eu tinha falado para vocês lá atrás quem são as pessoas que já se beneficiam do governo Bolsonaro faz tempo. Tá? Quem são essas pessoas? Essa turma toda que eu acabei de falar, de empresários desonestos que receberam dinheiro do governo, bancos também, tá? Muitos bancos aí que receberam muitas facilidades do governo, muito relacionamento com o Paulo Guedes é muito grande. Outro, o pessoal do agronegócio. Isso daí, eles realmente entraram com tudo nessa questão, inclusive do apoio e investimento para o Bolsonaro. Esse pessoal que está investindo nesse pessoal que está bloqueando as estradas é o pessoal do agronegócio. É o pessoal do agronegócio. Tá? É um pessoal do agronegócio que realmente está atuando ali porque eles têm um interesse muito grande que o Bolsonaro ficasse no governo. Tá? E aí eles realmente incentivam, né, que eles alimentam o pessoal das desinformações para que o pessoal vá lá, né, se coloque na frente, com bucha de canhão praticamente, para poder tentar buscando alguma coisa que eles têm que saber que não vão conseguir. Porque é um movimento completamente ilegítimo. Tá? Uma coisa completamente bizarra. Para não falar que é um apocalipse zumbi. Tá? É praticamente um apocalipse zumbi. É triste ver, eu juro para você que é triste ver. Aliás, por causa dessa história de bolsonarismo, desse ecossistema de desinformação, dessa coisa toda, tem muitas pessoas que deixaram de me seguir no Facebook. Eu estou falando assim de familiares, tá? Familiares que deixaram de me seguir, amigos de muito tempo, amigos que já me ajudaram muito tempo. Muita gente que já deixou de me seguir por causa disso. Mas pessoal, sinceramente para vocês, a coisa está completamente bizarra. A partir do momento que eu vejo gente andando com picape, com bandeira do Brasil junto com a bandeira confederada de supremacia branca, não dá. Sem chance. Não tem condição nenhuma, pessoal. Isso realmente é bizarro. Tá? Não é só isso. Pessoa que chega e fica publicando, tá, brasão da Ku Klux Klan com white power dizendo que esse vermelho pode. Não tem nem o que comentar. Eu acho que aí fica para a pessoa e para a consciência dela. Acho que a pessoa aí tem que ter um pouco de simancol, porque, como disse até uma amiga aqui que botou um comentário, até eu tinha falado assim, que os bolsonaristas estão ingênuos e tal. Ela falou, não, ninguém é santo, ninguém é ingênuo. Ela tem razão, não é ingênuo. Então as pessoas estão sendo manipuladas, tá? Elas estão sendo manipuladas. E parece que elas estão gostando de ser manipuladas. Parece que elas estão se sentindo confortáveis nessa manipulação. Porque elas são jogado medo, quer dizer, em cima delas, quer dizer, eles atacam com medo, né? Eles atacam com medo através da desinformação, as pessoas ficam imersas nesse ecossistema de desinformação, tá? E parece que elas se confortam em saber, né, através de outras fake news, quer dizer, é uma fake news que serve para amedrontar, outra fake news que serve para afagar, para ficar, assim, olha, agora as coisas estão sob controle, porque o sujeito lá tem 70 anos, não sei o quê, está tudo sob controle. É tudo conversa, pessoal. Tudo mentira, tudo manipulação. Vocês têm que acordar, vocês têm que ser críticos, vocês têm que ir atrás da informação. Eu acho que uma coisa que o governo Bolsonaro mostrou para o brasileiro é que ele precisa, acima de tudo, buscar muitas informações sobre as pessoas em quem estão votando. Isso é fundamental. Isso é praticamente uma das coisas mais importantes que tem na vida da pessoa. Tá? Eu lamento, porque eu vejo muita gente assim, aí não quero conversar sobre política, eu não sou político, eu não vivo. Para de besteira, cara.
Como você não é político, você não está vivo. Você está vivo, você é político. Você está vivo, você é político. Você vive imerso em política, não importa o que você é. Se você é um zumbi, se você é um fantasma, se você é um engenheiro, se você é um cientista, se você é um dentista, um advogado, não importa. Você está imerso numa sociedade, você é político. Você pode não saber que é, e você pode não se importar. Aí o negócio, aí tem um outro nome para isso, chama-se ignorância. Tá? Porque você começa a tratar de forma simplista essa questão e acaba sendo ignorante. E o que acontece quando a pessoa é assim? É um mar para você navegar com fake news. É um mar para você navegar com desinformação. É maravilhoso isso. É tudo que esses caras querem. É por isso que esses caras não querem investir em cultura, é por isso que esses caras não querem investir em educação, ou se querem, eles fantasiam isso. Não, nós vamos fazer uma escola militar, nós vamos fazer um não sei o quê. Meu, para com isso. É tudo besteira, tudo balela. Eles gostam de controlar. Controlar, porque daí eles realmente podem conseguir aquilo que eles querem, exatamente como o agronegócio quer conseguir através do Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro, ele está na dele. Estou na minha, porque agora, o que ele fez? Ele botou um monte de gente para fazer papel de zumbi nas estradas, segurando a onda dele, enquanto ele estava o quê? Fazendo negociação com o Valdemar da Costa Neto, que eu já falei para vocês quem era, que é o presidente dos partidos mais corruptos na época do Mensalão. Tá, pessoal? Não pode esquecer disso. O Valdemar da Costa Neto foi um dos que mais roubou dinheiro no tempo do Mensalão. Mais do que o PT. Não é fake news, é verdade. Vocês podem procurar se vocês quiserem saber. Tá? Então, é importante que as pessoas saibam que, enquanto estava todo mundo zumbizada lá, no apocalipse zumbi, o Bolsonaro estava no bunkerzinho dele junto, tentando negociar com o Valdemar da Costa Neto o quê? Mansões, que mais? Salário vitalício, um monte de tranqueirada aí. Por quê? Por que ele quer isso aí? Porque ele é sofrível, pessoal. O negócio dele é dinheiro, tá bem de vida, ele é aquele tipo que ele chega lá, pá, não sei o quê, porque eu sou isso, aquilo. Ele bota todo mundo. Daqui a pouco tá todo mundo brigando, ele vai saindo de ladinho assim, ó, pega a moto dele e vai lá procurar a venezuelana de 14 anos. É isso que esse cara faz. A vida desse cara é isso aí. Esse cara aí é isso aí, cara. Não vale nada. Eu não sei. Realmente ele caiu de paraquedas na presidência da República. Foi um trauma violento para o país. Desagregou, tá? Desagregou a sociedade de uma forma absurda. Tá? Dizem que, porque o Bolsonaro, que é um liderança da extrema direita. Eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A direita é uma coisa podre, cara. A extrema direita é uma coisa podre demais. Podre demais. É uma coisa abjeta. Essa que é a realidade. Tá? Se vocês quiserem saber. E vamos parar com essa história de toda vez que falar de esquerda e falar de socialismo, os caras vêm, porque olha o que acontece na Venezuela. Olha Cuba, a China, a Rússia, a União Soviética. Pessoal, fala aí pra mim. Começa a falar aí. Noruega, Finlândia, Suécia. Quem mais? Quem mais que vai falar? Alemanha, Portugal. Começa a falar aí, pessoal. Esses são países todos socialistas, que eu acabei de falar para vocês. São países socialistas. Então, por que vocês não chegam e contam a verdade? Fala a verdade, pessoal. Fala a verdade. E são países que têm o quê? Tecnologias avançadas, ciência avançada, saúde avançada, educação avançada. O que mais tem? Tem uma série de coisas, uma indústria avançada. E eles convivem. A Alemanha é um dos países mais ricos da Europa. Se não for o mais rico, eu acho. Acho que é o mais rico da Europa. Então, pessoal, e aí? Explica aí, você aí que gosta de falar que socialismo é Venezuela, é Cuba. Pessoal, vocês estão falando de ditadura, cara. A palavra é ditadura, é exatamente o que vocês, manipulados, estavam zumbizados, vocês estavam pedindo nas estradas, intervenção militar. Aí hoje foi uma palhaçada, né? O cara pedindo intervenção militar, o militar foi lá, jogou spray de pimenta na cara dele, e chorando, olha o que eles estão fazendo. O nome disso, viu, o equivocado? Chama-se intervenção militar. O nome disso aí chama-se intervenção militar. Tá bom? E aí a questão toda não é ser socialista nem ser capitalista, isso tudo é conversa que os caras realmente, que o Bolsonaro, por exemplo, quer para ele ganhar, tirar o foco da
da sacanagem dele, da malandragem dele e botar todo mundo no fogo para ele sair bem. Tá? E os agronegociantes, assim por diante, para eles poderem se manterem na elite lá econômica do país, trabalhando os seus commodities, ganhando bilhões em cima de um monte de trouxa. Tá? Que povo brasileiro realmente trabalhador tem que se informar, pessoal. Tem que se informar e votar certo. Tá? Esse negócio de pobre que está votando em milionário, meu, pelo amor de Deus, você está jogando seu dinheiro fora. Você está jogando seu voto fora e está jogando sua vida fora. Tá? É um negócio triste até, triste, lamentável. E é isso que vem acontecendo. Né? Então tem que se desenvolver esse espírito crítico muito maior desse pessoal. Muito maior para não ser manipulado, não virar massa de manipulação de caras, de crápulas igual esse Bolsonaro. Que é isso que ele busca. Tá? Simples assim. Infelizmente, assim, no Brasil, deixaram essas coisas rolarem de uma forma muito intensa e muita gente embarcou nessa cilada. Muita gente embarcou nessa cilada. Tá? E, mais do que agora, é o momento das pessoas começarem a acordar e sair fora disso. Isso não tem nada a ver com pátria, não tem nada a ver com família, com nada disso. Eles usam essas narrativas como subterfúgio para conseguir exatamente o que eles querem. Como se fosse aquela história que eu acabei de contar do filme lá, do prédio lá, que eles entram, os caras lá, se passar por terroristas que estão atrás de alguma coisa referente à libertação de não sei quem, alguma coisa ligada à política. E na verdade eles estão atrás de grana, eles foram lá para roubar, para simplesmente levar um monte de barra de ouro embora. A gente tem que ficar esperto com isso, tá bom? Eu estou falando de uma forma bem simples, né? Para não ficar estendendo em questões eruditas, profundas. É melhor falar logo, né? A coisa como ela é, tá? Que a coisa é bem por aí. Tá bom? O que mais que eu ia comentar aqui que eu acho que seria interessante também? Bom, era toda essa questão do medo. Eu acho que o medo é que está sendo usado para estruturar esses mecanismos de manipulação do bolsonarismo. Tá? Que só faz com que ele ganhe e um monte de chupim que está em volta dele, tipo o diretor da PRF, que é um cara, é um safado, né? Esse cara eu acho que vai ser um dos que vai ser preso com toda certeza, né? Não tenho dúvidas que esse aí vai entrar em cana logo, logo. E o Bolsonaro mesmo, uma das coisas que ele negociou com o Valdemar da Costa Neto lá, quer dizer, uma coisa que ele negociou com um bandido, hein, pessoal? Que legal. Jóia esse cara, né? Foi que também dinheiro para poder sustentar sustentar os advogados para os diversos processos que ele vai ter nas costas, com toda certeza, né? Alguém tem dúvida que ele já está pensando que ele vai dançar? Que vai dançar. Posso dizer para vocês, ele não vai conseguir se safar dessa não, tá? A não ser que, sei lá, algumas manipulações dessa aí para alguns entes chaves aí. Mas se depender das instituições democráticas no Brasil, esse cara vai para cadeia. Não tem dúvida. Porque, inclusive, ele está sendo processado pela sociedade civil, através do Ministério Público, pelas as vítimas da pandemia também. E tem um grande número de pessoas que estão processando ele. Tá? Não é só questões assim que ele poderia dizer assim, são mais simples de resolver, que resolve com relacionamentos entre entes governamentais, entre entes do Estado. Não, pessoal, porque entrou o Ministério Público aí. O povo tem força, vocês têm força, mas não é essa força maluca, essa bizarrice de ficar fazendo, marchando lá. Tinha uns malucos marchando com a bandeira na mão no meio da estrada, pra lá e pra cá. Para com isso, pô. Para com isso. Mundo real, pessoal. Mundo real. Vamos verificar quem são as pessoas que estão manipulando isso. Muitos dos caminhoneiros, inclusive, são pessoas que acabaram sendo vítimas disso, né? Que estavam sendo coagidas. São pessoas que nem votaram em Bolsonaro, não acreditam nele, estão no caminho certo, porque são pessoas trabalhadores,
né, que votaram no Lula e tudo mais, que estão sendo coagidos, tinham que colocar o caminhão ali porque o patrão tinha mandado eles colocar. Demais, alguns foram acompanhados por escolta armada para colocar o caminhão ali. Isso é um absurdo completo, né? Fora, nem vou falar das questões da polícia, que ficou lá dando apoio, né? A PRF se fazendo de que, não, a gente não consegue fazer. Não é que eles não conseguem fazer, eles não queriam fazer. Que eles não queriam o quê? Depois falar, não, foi a PRF, mas a PRF não está com o Bolsonaro? Não. Então o que eles quiseram fazer? Chama a Força Nacional, chama não sei quem, chama polícias estaduais. Quiseram sair fora. Ou seja, na verdade eles não tinham vontade nenhuma de tirar os manifestantes dali. Por quê? Porque eles apoiam. O diretor da PF, aquele bandido, ele se colocou, ele escancarou o apoio que ele dá pro bolsonarismo, pro Bolsonaro, propriamente dito. Tá? Que é o chefinho dele lá. Bom, pessoal. Mas eu acho que era isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tava querendo comentar, que eu achei, entre outras também. Aí já teve, por exemplo, teve morte, né, pessoal? Teve um senhor aí que infelizmente veio a falecer porque ele se chocou com uma carreta que estava parada lá. À noite ele não viu que tinha uma carreta atravessada lá e bateu na carreta e morreu. Teve aquele caso lá, um outro caso aí, que parece que o rapaz estava passando e o carro dele foi atacado e ele foi acelerando o carro em cima das pessoas. Sorte que não chegou a matar, acho que ninguém, mas feriu não gravemente as pessoas, mas poderia ter sido uma tragédia. Né? Poderia ter sido uma tragédia. E isso é um completo absurdo, né? A gente tem que evitar esse tipo de coisa e são ciladas que as pessoas estão entrando muito facilmente. E elas parecem que elas estão delirando, assim. Tem umas coisas absurdas que eu estou vendo. Tem comparações com Jesus, do tipo, os caras publicam alguma coisa falando que, olha, não, mas tem que ver que o Jesus deixou o diabo ganhar para depois no terceiro dia vir... Mas que eles pensam que eles estão comparando Bolsonaro com Jesus, cara. Não dá para nem comentar isso. Nem comentar. Não dá nem para comentar. Para vocês verem o nível que chega a simulação do cara e a manipulação em cima do medo. Né? Tá? É impressionante. É uma coisa assim absurda. Quer dizer, é aquela história, joga medo, e depois fake news que façam a mãozinha na cabeça e dá uma afagada. Pessoal, tudo bem que eu tô aqui. Chegou o capetão para cuidar de vocês. O nome disso é populismo. E a gente pode ver, populismo não é só do Bolsonaro, o Lula e tem outros também são. Mas, pessoal, a gente tem que procurar desenvolver o espírito crítico em relação ao que é favorável para a sociedade e aquilo que está apenas favorecendo uma pequena quantia dela e às vezes um cara só, que é no caso do Bolsonaro. Ele e mais uma pequena quantia da sociedade que está se beneficiando demais com isso. Então, bilionários cada vez mais bilionários. E o povo? O povo tem 33 milhões de famintos no país. Enquanto os caras estão exportando absurdos, aí vão falar que o PIB está aumentando. O PIB aumenta até com gastos governamentais. Está muito alto. Que é uma das coisas que está alto. Cartão corporativo tem gastos gigantescos nesse governo. Acho que talvez nunca tenham sido tão altos. Entre outras coisas. Tá? É isso aí. Então é mais um vídeo desse daí. Assistam os outros vídeos também. Acho que vale a pena se vocês tiverem a oportunidade. Eu ia ficar muito contente se acontecesse. Também se não der para assistir, não tem problema. Também faz parte da vida. Clica lá, dá um likezinho. Se inscreve também para receber as notificações quando tiverem vídeos novos. Muitas vezes eu não faço vídeo só aqui onde eu estou. Às vezes eu faço vídeo em outros lugares que eu também viajo. Vou para lá e para cá também. E a gente pode vocês podem estar recebendo vídeos de outros lugares, de repente um vídeo de entrada na hora em live, alguma coisa assim. Tá? Eu gosto de fazer mecanismos diversos aí para o canal, tá bom? Então um grande abraço para vocês, muito obrigado, boa noite.